Bom dia, garotada do oitavo ano, garotada esperta. Já separa aí o seu material de geografia, seu caderno, seu lápis, sua caneta, sua borracha, para que você já possa ir aí contemplando as habilidades da aula de hoje. Bom dia também aos professores, guerreiros e parceiros que já estão comigo aqui no chatinho, estimulando essa garotada a continuar estudando. Hoje nós teremos aí a segunda parte da aula sobre globalização. Já está na tela para vocês. Fases da globalização, segunda parte. E para ministrar a aula de hoje, já está aqui do meu lado, professor Antônio Russo. Bom dia, professor. Bom dia, professor Carlos. Bom dia aos alunos, aos professores e a todos aí que irão acompanhar a mais essa aula de geografia para os oitavos anos aí do ensino fundamental, anos finais. E antes de começarmos essa continuidade aí da globalização, o professor Carlos vai passar o que nós vamos trabalhar. Legal, galera. O que nós vamos trabalhar hoje? Se liga aí na habilidade na tela. Aplicar conhecimentos geográficos para identificar fenômenos socioespaciais representativos das primeiras fases do processo de globalização em diferentes lugares. Unidade temática, mundo do trabalho, objeto de conhecimento, produção, circulação e consumo de mercadorias. E para vocês já irem compreendendo aí a segunda parte dessa aula, tem um vídeo muito importante sobre indústria, inovação e infraestrutura. Preste atenção no vídeo. Olá, sejam bem-vindos à série especial do IBGE Explica sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Falaremos do objetivo número 9, Indústria, Inovação e Infraestrutura. A proposta é construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação. Para que uma sociedade consiga realizar suas atividades produtivas, é preciso que haja condições fundamentais para isso. Esse conjunto de estruturas essenciais é chamado de infraestrutura. Os seus principais elementos são os sistemas de geração e distribuição de energia, de água e saneamento, de transporte terrestre, marítimo e aéreo e de telecomunicações. Uma infraestrutura resiliente é aquela preparada para lidar com os efeitos de situações adversas e desastres como enchentes e terremotos. Várias cidades no mundo possuem estratégias para diminuir os efeitos negativos dessas situações. Por exemplo, em Kuala Lumpur, na Malásia, existe um túnel rodoviário projetado para drenar grandes volumes de água da chuva, podendo evitar inundações sem interromper o trânsito de veículos. Os serviços de infraestrutura têm que estar amplamente acessíveis à população, o que exige grandes investimentos públicos e privados. No Brasil, para que todos tenham acesso aos serviços de água e de esgoto, será preciso investir mais de 300 bilhões de reais durante 20 anos. A infraestrutura precisa funcionar de forma sustentável, usando os recursos naturais de forma consciente e pensando no seu impacto sobre o meio ambiente e as futuras gerações. E sustentabilidade é a palavra de ordem também no setor industrial. A industrialização é um processo de enorme importância para o desenvolvimento de uma sociedade, pois gera crescimento econômico, impulsiona o desenvolvimento de novas tecnologias, cria oportunidades de trabalho e, consequentemente, reduz a pobreza. Por isso, até 2030, a meta é dobrar a participação da indústria no PIB dos países em desenvolvimento. Em 2015, o valor agregado pela indústria ao PIB era de $100 por pessoa nos países menos desenvolvidos, enquanto que na Europa e na América do Norte, esse valor passava de $4.600. Entre 2000 e 2014, em quase todas as regiões do mundo, as indústrias diminuíram a emissão de dióxido de carbono, auxiliadas pelo avanço das tecnologias de eficiência energética e pelo uso crescente de combustíveis mais limpos. Esse é um ótimo exemplo da importância de investir em inovação. Aumentar os investimentos público e privado em inovação é uma das metas a alcançar, principalmente nos países menos desenvolvidos. Em 2014, os investimentos em pesquisa e desenvolvimento no mundo todo chegaram a $1,8 trilhão. Mas a diferença entre os países mais e menos desenvolvidos ainda é muito grande. Enquanto na Europa e na América do Norte o investimento médio em inovação ultrapassa 2% do PIB, na América Latina essa média não chega a 0,7%. Se você estiver assistindo a esse vídeo no seu smartphone,
você tem em mãos um dos resultados da combinação de inovação tecnológica, produção industrial e infraestrutura de comunicações. Em 2016, o alcance da telefonia celular se tornou praticamente universal, e 84% da população mundial já podia enviar e receber dados na velocidade da cobertura 3G. Estamos cada vez mais conectados para agir e criar um mundo sustentável para todos nós. Se ligue nos outros 16 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável aqui no nosso canal. Até a próxima! Isso aí. Então o vídeo ele é importante retratar, faz parte do objetivo, né, do desenvolvimento sustentável aí da ONU, né, até 2030, né, aquela questão aí de os países estão se preparando aí para a questão da tecnologia, da inovação e, logicamente, modernizando a sua infraestrutura, né? É um passo difícil de fazer, mas que tem que ser feito. E, logicamente, tem muito a ver com o assunto que nós temos hoje, que é a questão da globalização, que envolve todo esse processo aí de modernização, principalmente dos fluxos materiais, aí, que é a questão do processo de comércio, né, o fluxo de pessoas através dos meios de transporte, como os fluxos imateriais aí, que são aí a questão aí da comunicação e principalmente o uso da internet, tá certo? Vamos dar uma revisadinha aí no que é a questão aí da globalização. Então, as principais características da globalização. Para a maioria dos autores, a globalização é um processo econômico, social e cultural que se estabeleceu nas 2 ou 3 últimas décadas do século XX, cujas principais características incluem uma escala nunca antes alcançada, crescimento do comércio internacional de bens, produtos e serviços, transnacionalização de mega empresas, livre circulação de capitais, privatização da economia e minimização do papel dos governos e dos estados-nação. Então a gente já observa que a partir da década lá de 1970, né, já começa a haver um movimento, né, principalmente aí na questão dos países desenvolvidos, né, para transformar aquele processo comercial num processo mais abrangente, né, logicamente fazendo com que eles acabem, né, tendo um enriquecimento maior com a modernização da comercialização e, obviamente, né, a inovação tecnológica junto com a globalização. A gente sabe que a globalização, apesar do nome, nem todos os países e também nem todas as regiões dentro daquele país que participa da globalização vão participar incisivamente como os países que estão lá, né, com uma economia mais avançada. Por isso é importante, né, esse objetivo que aparece, que é o ODS 9, dessa questão de não só inovar, como também distribuir essas questões aí de inovação tecnológica no planeta, porque logicamente vai favorecer todos aí, né? Então essa questão aí das multinacionais, dessas empresas estrangeiras virem para os países para aproveitar fatores locacionais como mão de obra, incentivos fiscais, né, a questão da água, a questão da matéria-prima, né, que depois aí nós chamamos de transnacionais, porque ela vai distribuindo o seu modo de produção, seus meios de produção para outros países, para lucrar mais. Isso também tem que ser distribuído também para os países em desenvolvimento. E cada vez mais, logicamente, o Estado, né, tendo menos comprometimento aí com a economia e deixando a economia mais livre, né, logicamente com interesses de ter um mais lucro, né, e de a diversidade aí econômica em cada país. Vamos continuar vendo aí as principais características. Queda de barreiras comerciais, protecionistas e regulação do comércio internacional, segundo as regras da Organização Mundial do Comércio, que é a OMC, facilidade de trânsito de pessoas e bens entre os diversos países do mundo, expansão das possibilidades de comunicação pelo surgimento da chamada sociedade da informação e da grande facilidade de contato entre as pessoas devido ao aparecimento de diversos instrumentos e ferramentas, entre as quais principalmente a internet, porque a internet a gente pode considerar sendo um meio de comunicação e também um meio de transporte, né? Principalmente nessa questão aí da pandemia, né? Então se usa muito mais essa questão da tecnologia, desse processo, né, que nós, né, já utilizamos desde o final aí do século XX e sendo bem mais utilizado a partir do início do século XXI. Então as características da globalização
tendem a um livre comércio, mas a gente sabe, né, que muitas vezes as barreiras protecionistas, né, que foi falada aí numa das características da globalização, ela acaba prejudicando o comércio, né? Então, quando um país se sente prejudicado, né, ele se acha que está sendo prejudicado na questão comercial de um outro produto que vem de fora, ele acaba, de alguma maneira, protegendo, né, a sua produção interna. E aí que é o que nós chamamos de protecionismo. Ou, né, fazendo aí um outro imposto, né, ou aumentando aí as tarifas alfandegárias desse produto que está concorrendo com o produto interno. Né, isso aí não é certo. Né, a livre concorrência faz parte da globalização. Então, aqueles mesmos países, os desenvolvidos, que discutem essa questão do protecionismo, são os mesmos que efetuam a questão aí do protecionismo, como é o caso aí dos Estados Unidos e também da União Europeia, né, alegando que os países mais pobres têm a sua mão de obra barata, né, têm uma farta matéria-prima, que faz com que os produtos sejam mais baratos, o que a gente sabe não é bem assim que acontece, tá certo? Bom, vamos lá na fases da globalização. Então nós estamos vendo aqui a terceira fase, né? Na parte 1 a gente viu a primeira e a segunda fase. Então a terceira fase aí, que vai do final do século XX, é a Guerra Fria, né? Que a gente vê aí do lado esquerdo o globo representado aí por duas cores, o azul capitalista, o vermelho socialista, e a queda do Muro de Berlim em 1989, aí mostrando as pessoas aí, né, em cima do muro, demonstrando aí um símbolo, né, dessa questão aí da queda do processo da Guerra Fria. A gente tem que lembrar que o início desse processo, né, começa em 1900, já na década, em meados da década de 1980, né, com o enfraquecimento econômico da União Soviética, e logicamente, né, o Muro de Berlim, que era um símbolo, né, dessa Guerra Fria, né, ela acaba sendo desmantelado, destruído, né, como mostra a imagem aí na tela, e posteriormente a isso, em 1991, há a dissolução da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que eram 15 repúblicas, né, e acabaram se, né, dissolvendo, aí, se transformando aí em países à parte, como era antes da introdução da União Soviética. Né? Então esse processo aí, ele é um processo que nós falamos aí de terceira fase da globalização, porque muda até vários aspectos. Daí os grandes protagonistas aí são quem? Os Estados Unidos, né, do lado capitalista, e a União Soviética, como mostra aí a bandeira aí, as bandeiras desses dois países aí, né? Então a esquerda aí representando aí o lado capitalista, os Estados Unidos sendo o protagonista capitalista, e do outro lado lá a bandeira da União Soviética sendo protagonista pelo lado socialista, né? E logicamente fazendo alianças entre os países, né, o leste europeu sendo considerado aí países socialistas, né, então fazendo aquela que o Winston Churchill, né, o primeiro-ministro, né, da Inglaterra, intitulou aí como cortina de ferro, né, pela dificuldade de acesso dessa região aí. Nós temos aí também do outro lado do oeste europeu, né, o lado capitalista, né, que são os aliados dos Estados Unidos. Na próxima tela, a gente está vendo aí a corrida espacial, que também foi um marco aí na Guerra Fria, né? Então nós temos aí os Estados Unidos e a União Soviética fazendo a corrida espacial, né? Na questão do lançamento de foguetes, no lançamento de satélites, né? Do lado esquerdo nós temos aí uma imagem de Armstrong trabalhando no módulo lunar no dia 21 de julho de 1969, e do lado lá direito nós temos uma réplica, né, que está lá no Museu Nacional na Rússia, do primeiro satélite lançado em 1957 pela União Soviética, né, e do mundo, que é o Sputnik 1. Né? Então essa corrida espacial também, né, é uma relação, né, de afronta dos dois países, né, quem tinha mais o poder da questão tecnológica, que é importante retratar isso, que faz parte hoje do nosso cotidiano, porque, né, todos os países praticamente utilizam os satélites como forma aí de imagem e de som, que são transferidos aqui para a nossa sociedade. E tem também a questão da corrida armamentista, né, que era muito discutida na época da Guerra Fria, aí, pós-Segunda Guerra Mundial, até 1991. Então nós temos aí do lado esquerdo técnicos do NRL trabalhando num satélite, como parte aí de um programa, né, que é dos Estados Unidos, né, que é a construção aí de satélites,
e do lado direito aí o conceito de um escudo antimísseis orbital soviético dos anos 1980, né? Tinha muito essa questão aí, né, da União Soviética, né? As pessoas falando que a União Soviética lançava satélites com mísseis apontando aí para os Estados Unidos e para os aliados dos Estados Unidos, né? Que até o Ronald Reagan, né, na época presidente dos Estados Unidos, né, professor Carlos, batizou aí de Guerra nas Estrelas, lembra disso aí? Sim, e eu vejo, e olha só, e de fato, né, Guerra nas Estrelas, né, o espaço até hoje é alvo, né, de orientação e de vigilância. A gente não vê muito aqui nos canais brasileiros, professor Antônio, mas eu estava assistindo num canal estrangeiro que já existem tecnologia bélica para abater satélites de rastreamento, né, de rastrear territórios lá do alto. Então já existe tecnologia bélica para poder abater satélites espiões no espaço. Exatamente. E, logicamente, não é só os Estados Unidos. Hoje, né, Estados Unidos e a atual Rússia, né, que acabou pegando aí toda a tecnologia da antiga União Soviética, tem, né, esse poder tecnológico. Né? A China, que é a nossa parceira, né, no envio de satélites, né? Já enviamos 6 satélites aí junto com a China, né, os famosos Cibers, e outros países aí também têm e detêm essa tecnologia de satélite aí. E a gente, quando se fosse olhar no espaço orbital do nosso planeta, viria lá, nós podemos ver lá centenas e centenas de satélites aí, né, com várias, né, situações aí, né, ou através de utilização civil, como também utilização militar, né, o GPS mesmo, né, ele começou, né, para utilização militar, depois foi disponível aí para utilização civil, tá certo? Bom, antes da atividade a gente vai ver aí, né, um esquema aí da Divisão Internacional do Trabalho, que nós temos aí a DIT clássica, que aí mostra aí, né, após a Segunda Guerra Mundial, a distribuição de como era a relação entre países desenvolvidos, que forneciam produtos industrializados, capitais, empréstimos e investimentos, né, em pouca, né, situação, mas já, né, dando assim, investimentos nos países, na época chamada de subdesenvolvidos e não industrializados. Enquanto os países, né, subdesenvolvidos, produtos primários, né, principalmente matérias-primas e alimentos. A nova Divisão Internacional do Trabalho, que está logo embaixo, né, que aí vem pós, né, esse período, aí, principalmente década de 1980, né, os países desenvolvidos fornecendo produtos industrializados com maior tecnologia, né, fornecendo tecnologia sem, logicamente, mostrar como é que se fazia essa tecnologia, capitais, empréstimos, investimentos, né, tanto na produção como investimentos especulativos, que são aí dos investimentos da Bolsa de Valores. E os países, né, subdesenvolvidos, né, que são chamados aí de países em desenvolvimento ou emergentes, principalmente o que tem indústrias, produtos primários, industrializados, capitais, empréstimos, lucros, os royalties e juros da dívida. Né? Então, quando você utiliza aí uma marca de algum produto, você paga royalties, né, para a sua matriz. Né? Lembrando que a matriz, né, onde a empresa originalmente ela está, né? E ela monta lá suas filiais, né, que são, né, braços produtivos, né, braços econômicos aí das suas matrizes. Certo, professor Carlos? Certo, e vamos para uma atividade, galerinha, muito importante aí, toda essa questão, todos esses objetos de conhecimento que são colocados para vocês. Então, agora é hora do dedinho no teclado, na tela. É possível afirmar que todas as pessoas têm o mesmo acesso à informação e à tecnologia? Comente sua resposta no chat. Dedinho no teclado, 1 minuto, já voltamos, participe.
Voltamos para a interação. Professor Antônio, aqui as respostas, elas seguem aqui uma mesma direção. Ainda existe muita exclusão digital. Perfeitamente, né? Então, mesmo, como eu falei, né, anteriormente, todo mundo sabe disso aí, os professores, os próprios alunos. Essa questão aí de, apesar do nome globalização, né, nem todos estão globalizados nesse sistema e nesse processo tecnológico. Né? Mesmo num país considerado um país global, como é o caso do Brasil, nem todas as regiões aqui estão globalizadas, tá certo? Bom, vamos dar sequência aí para finalizar a aula. Nós vamos falar aí sobre a quarta fase, né, que aí é denominada aí, a partir do século XXI de nova ordem mundial, né, principalmente com investimentos especulativos, por isso que tem essa imagem aí da Bolsa de Valores, é interessante retratar isso aí, né, que mexe muito com a economia do nosso país e do mundo, né, através de vários processos aí, né, principalmente de investimentos estrangeiros. E a quarta fase, ela tem muito a ver com a tecnologia, né, então a gente vai ver vários aspectos aí introdutórios e as alterações do mundo, começando aí com a nova ordem mundial. Lembra que a gente viu a bipolarização entre Estados Unidos e União Soviética e agora a gente vê uma multipolarização na nova ordem mundial, né, tendo aí três principais personagens, que é a influência dos Estados Unidos na América, a União Europeia, né, influenciando aí a Europa e o continente africano, e o Japão aí influenciando aí o Sudeste Asiático e a Oceania. E uma formação unipolar, que é essa linha vermelha, mostrando a influência dos Estados Unidos em todo o planeta. Então nós temos duas características aí, né, uma formação mais multipolar, né, com alguns personagens aí se caracterizando aí como principais elementos políticos e econômicos no planeta, e nós temos os Estados Unidos aí com uma influência maior, né, em todo o planeta, tá certo? Vamos lá para a próxima tela, que aí a gente vai observar, né, as organizações regionais no mundo, estão em todo o planeta, né, são várias organizações regionais, né, que nós podemos dizer que são organizações tanto econômicas como também políticas, né? Então elas não têm só uma relação econômica, ela também tem uma relação de política até para ajudar e cada vez mais se unificando os territórios para, logicamente, enfrentar, né, as grandes potências econômicas do mundo, né, principalmente os países em desenvolvimento. Vamos lá para a próxima tela, e aí o fluxo de mercadorias, né? Eu sempre gosto de mostrar essa imagem, né, dos navios aí com vários containers aí, mostrando um dos principais fluxos da globalização, fluxo material, que é o fluxo de mercadorias. Já podemos aí até para ir para a próxima tela, né, porque o tempo está acabando, né? O mapa das rotas aéreas comerciais, que é o fluxo de pessoas. Vejam aí, né, as linhas verdes, né, o quanto se viaja isso de avião, hein, entre os continentes, isso em 2009. Né? Imagina hoje se a gente apresentar um mapa aí de 2020, apesar da pandemia ter reduzido, né, mas, logicamente, se a gente pegar de 2019, 10 anos depois, vai estar muito maior essa questão lá, até pelo barateamento das viagens, com o passar do tempo, né, e também a questão da necessidade econômica entre os países, né, principalmente essas questões aí de negócios e também do turismo. Na próxima, nós vamos ver aí os modais de transportes, né, que faz parte aí do fluxo de transporte, né, principalmente retratando aí o navio, né, o trem, que é importante principalmente em rotas, né, intercontinentais, né, entre continentes ou até entre países vizinhos, né, e o avião aí retratando principalmente aí o fluxo de pessoas, tá certo? Logicamente o ônibus tem sua importância, né, os automóveis, mas esses três aí são os modais mais importantes aí quando a gente fala de globalização. Na próxima tela vai mostrar aí a questão aí da rede de cabos submarinos, né, que tanto dá informação aí pela internet como por telefone, né, ligando aí os continentes. Lembrando que o primeiro cabo foi um cabo de telégrafo, né, que foi ligado na Europa, lá na Inglaterra. Né, o telégrafo foi um dos primeiros meios de comunicações usados aí pelo ser humano aí no século XIX. Na próxima tela aí nós temos as redes de comunicação que utilizamos hoje, telefone sem fio, basicamente o celular e o símbolo da internet como meio de comunicação. Para finalizar, nós vamos ter duas tabelas, tá, que eu vou mostrar rapidinho, mas essa aula vai estar lá no repositório.
as 10 empresas que mais investem em pesquisa e em desenvolvimento. A gente observa aí que são países extremamente desenvolvidos na área de automobilismo e farmacêutica principalmente, né? E hoje em dia ganhando mais dinheiro com essa questão aí da pandemia. E para finalizar, na outra tela, nós temos os setores que têm os maiores investimentos. Então, estamos lá em primeiro, farmacêutico e biotecnologia, tá certo? Entrem aí no Saiba Mais para fazer uma pesquisa legal aí sobre essa questão aí da Agenda Brasileira para a Indústria 4.0, tá? E aí vocês vão ter mais informações sobre a nossa Indústria 4.0 que vamos discutir mais para frente aí. Obrigado aí, né, pela participação no chat. Até a próxima. Obrigado, professor Carlos. Galerinha, infelizmente o tempo é pouco, estouramos o tempo, mas continue estudando aí durante o dia, avalie a aula no final e até a próxima aula. Tchau.